Olá, sou a professora Ana e essa é uma aula da disciplina Introdução à Engenharia de Materiais. Hoje iremos estudar o que é, quais as semelhanças e diferenças entre ciência e engenharia de materiais. Apesar da engenharia de materiais não ser uma das engenharias famosas, e nem todo mundo saber que existe, nem o que faz um engenheiro de materiais ou cientista, o nosso trabalho está presente o tempo todo no nosso dia a dia. Vamos pensar na evolução dos materiais e como o homem foi conhecendo os materiais, sabendo como interferir nas suas propriedades, fabricando novos materiais e mudando seu estilo de vida. Na pré-história, há 2,5 milhões de anos antes de Cristo, o homem conseguiu usar pedaços de pedra e ossos como ferramentas. Há vestígios de potes feitos de barro pelo homem de 5.000 anos antes de Cristo. Ou seja, nessa época o homem também percebeu que ao misturar barro com água, obtinha-se uma espécie de massa que era possível moldar e obter peças com formatos que eles desejavam. O homem também percebeu que ao colocar essas peças perto das fogueiras, elas ficavam mais duras e resistentes. Já para poder usar os metais e fazer as facas e espadas, primeiro o homem teve que aprender a separar os elementos químicos presentes nos minerais. Normalmente, os metais ocorrem na natureza ligados a outros elementos químicos, como oxigênio e enxofre. É preciso levar esses minerais em temperaturas muito altas, acima de 1.000 graus Celsius, para ocorrerem reações químicas que separam os metais dos outros elementos. Primeiro, o homem descobriu como extrair o cobre. Já a descoberta do ferro dos minerais demorou um pouco mais, foi há 1.200 anos antes de Cristo. Atualmente, o ferro é de longe o metal mais usado no planeta. Com ele fabricamos aços, peças de carro. As borrachas naturais também sempre foram usadas pelo homem, mas só há 110 anos atrás, em 1910, um cientista conseguiu produzir uma resina sintética, resistente ao calor e quimicamente estável. É a baquelite. Com ela foram fabricados carcaças de telefones e máquinas diversas. Hoje vivemos cercados de polímeros, desde garrafas PET até seu óculos de poliamida. Essa revolução só foi possível quando o homem conseguiu criar processos gerando novos materiais, com propriedades diferentes dos naturais. A evolução é tanta hoje que o homem sabe fabricar semicondutores, que são imprescindíveis para fabricar o celular, o computador que você está assistindo esse vídeo. Também sabemos fazer materiais que substituem ossos ou peles humanas, os chamados biomateriais. Desenvolvemos também materiais com dimensões tão pequenas que de alguns nanômetros, ou seja, 10 a menos 9 metros, que têm diversas possibilidades de uso. Recentemente, uma empresa brasileira desenvolveu um desinfetante em aerosol, que tem partículas nanométricas, porque, por serem tão pequenas, conseguem carregar íons de prata. Esses íons de prata conseguem matar o vírus da Covid-19. Toda essa evolução é possível primeiramente com muito estudo, ciência, a ciência dos materiais. Vamos entender o trabalho de um cientista de materiais com o desenvolvimento da LED. O diodo é um dispositivo eletrônico que tem a característica de passar a corrente elétrica num único sentido. Ele é usado há muito tempo nos circuitos internos de rádio e outros equipamentos. O cientista Henry Round observou em 1907 que alguns diodos que ele usava em rádios emitiam luz ao passar corrente elétrica por eles. Ele publicou o fenômeno, mas não continuou estudando. Então, o cientista russo Oleg Losov, além também de verificar o fenômeno, fabricou um diodo cristalino com óxido de zinco e carbeto de silício, que emitia luz ao ser atravessado por corrente. Finalmente, em 1962, Nick Holoniak conseguiu fabricar o primeiro diodo emissor de luz na faixa do espectro que é visível ao olho humano, na luz vermelha. Assim, existem diodos da luz verde, vermelho, desde 1960, feito de fosfoneto de índio e outros elementos. Mas o diodo azul só foi inventado nos anos 90, onde 3 cientistas conseguiram fazer um diodo feito de nitrogênio e galho. Com a combinação dos diodos verde, azul e vermelho, foi possível criar a luz branca, que é a LED, como conhecemos hoje. LED é a sigla em inglês para Light Emitting Diode. Esse é um exemplo da evolução científica e como a ciência dos materiais está envolvida com as outras ciências, nesse caso com a física. Portanto, os cientistas de materiais têm que entender algumas questões ligadas à estrutura e composição e como se essas se relacionam com as propriedades de cada material.
No exemplo dado, os cientistas primeiro observaram o fenômeno, depois fizeram novas misturas de elementos. Só algumas composições químicas e estruturas eram LED. Uns compostos emitiam luz numa determinada cor, outros em outra cor. Ou seja, a composição e estrutura afeta a propriedade. Os cientistas também analisaram como os elementos que constituem os materiais envolvidos estavam arranjados, em diferentes escalas. E em escala atômica, é preciso entender como os átomos estão ligados e organizados. No exemplo, como será que o fósforo se liga ao elemento químico índio para formar o fosfoneto de índio? E como esses vários fosfonetos de índio estão ligados entre si? Como a estrutura do material ao olhar no microscópio? Qual a estrutura ao olhar o material a olho nu, ou seja, sua visão macroscópica? Além disso, os cientistas tiveram que medir as propriedades dos materiais que eles estavam desenvolvendo. Eles mediram as propriedades elétricas, o quanto determinado material que estavam pesquisando conduzia eletricidade. Mediram também se o material emitia luz, em qual comprimento de luz. E, além disso, o material era transparente ou era translúcido. O material aquecia facilmente, havia transformação de energia elétrica em térmica. Tem alguma propriedade magnética? Em relação à resistência mecânica, o quanto o material suporta ser puxado ou deformado? Em que condições e quanto tempo leva para o material estragar? Logicamente, é preciso fazer a relação entre estrutura, composição e propriedade. Então, basicamente, os cientistas de materiais investigam as relações entre composição, estrutura e propriedades dos materiais. Agora que os cientistas já fizeram o trabalho deles, está tudo pronto? Não. Até os anos 2000, nossas lâmpadas eram incandescentes. Elas acendiam quando passava uma corrente elétrica em um filamento que ficava dentro de um bulbo de vidro. A energia elétrica era transformada em energia luminosa e em térmica. Por isso a lâmpada ficava quente ao estar acesa. Essa transformação em energia térmica é um desperdício de energia neste caso. Já a lâmpada de LED gera luz e não desperdiça energia em calor. Falamos que ela é mais econômica e muito mais sustentável ambientalmente. As TVs antigas de tubo também foram substituídas e hoje são produzidas TVs de tela plana que têm inúmeros LEDs que projetam a luz e geram as imagens. Além de gastarmos menos energia elétrica para assistir TV, a definição da imagem ficou muito melhor. É preciso ter um engenheiro para aplicar a ciência e gerir a produção dos materiais que vão fazer a TV ou a lâmpada. Essa é a função do engenheiro de materiais. Além de saber a relação entre estrutura e propriedades dos materiais, os engenheiros devem conhecer os processos de fabricação e as condições de uso daquele material. Em processos de fabricação ou processamento, há diversas possibilidades. A escolha do melhor processamento depende, entre outras coisas, das características das matérias-primas e do produto que quero fazer. Usa-se muita fusão em metais. Muitas cerâmicas são feitas basicamente com os processos de moagem, moldagem, queima. Há plásticos ou polímeros que são injetados. A borracha do pneu precisa ser vulcanizada. Vocês verão esses processos e etapas ao longo do seu curso. Um exemplo para fabricar uma latinha de alumínio de refrigerante, primeiro precisamos obter as matérias-primas, o alumínio e outros metais. Podemos fazer a reciclagem ou a extração do metal da rocha. A extração, conhecida como processo Bayer, envolve várias substâncias químicas e altas temperaturas. Depois o alumínio metálico é levado para fornos para ocorrer sua fusão, ou seja, virar líquido. Esse líquido é vertido em esteiras, formando chapas enroladas. As chapas depois vão sendo esticadas, ficando cada vez mais finas e no formato desejado, como mostra a foto. As chapas são colocadas em diversas máquinas que geram várias peças que juntam e formam a latinha. Esse processo muda a estrutura do material, consequentemente suas propriedades. Se olharmos no microscópio como é o material antes e depois de serem esticados, veremos que antes os grãos têm dimensões semelhantes em todas as direções. Depois eles ficam mais alongados. Essa nova microestrutura gera diferença nas propriedades do material. As latinhas podem ser recicladas, aí não é preciso a extração do elemento alumínio da rocha, o que gasta muito menos dinheiro, energia e gera menos resíduo.
fator sustentabilidade até alguns anos atrás não era levado muito em consideração. Contudo, cada vez mais o mundo toma consciência que é possível produzir bens e produtos sem explorar e degradar a natureza e os seres humanos. Esse modo de produção é rentável e necessário para garantir o futuro da humanidade, do planeta. O engenheiro de materiais também deve considerar em seu trabalho como são as condições de ambiente onde esse material será usado. Qual é a temperatura? Se chove, se será usado em ambiente marítimo? O material vai sofrer alguma força durante seu uso? Por exemplo, a carcaça de um carro suporta todo o peso do seu motor. Além disso, como escolher entre diferentes materiais disponíveis no mercado para fazer meu produto? Qual o melhor material entre um que tem maior resistência mecânica e outro que é mais leve? Qual é o custo? Por quanto eu posso vender? O material é reciclável? Qual é o seu tempo de vida? Vejam essas fotos. Mostram dois carros, um feito de aço inox e o outro está todo enferrujado, pois foi feito de, de aço carbono. O de aço inox está perfeito até hoje, pois resiste muito mais à corrosão que o outro que foi feito numa liga de aço carbono. Portanto, o engenheiro de materiais projeta, desenvolve, aperfeiçoa técnicas de processamento, fabricação de materiais com base nas relações entre composição, estrutura e propriedades. Percebo que a ciência e a engenharia de materiais são campos intimamente interligados e interdisciplinares. O desenvolvimento da engenharia depende da ciência dos materiais. Como todo engenheiro, o engenheiro de materiais deve ser capaz de resolver problemas, propor e aplicar melhorias e inovações com responsabilidade ambiental e social.